Olá, turma, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 2 da terceira semana do mês de novembro, onde hoje a gente vai estar vendo o último assunto do nosso módulo 4, certo? Hoje, sexta-feira, dia 20, a gente vai ver o conteúdo de medidas de energia e de temperatura. E para finalizar o módulo, vocês irão resolver as atividades das páginas 175, 176, 179, 180, 183, 184 e 185. Para isso, eu convido que todos estejam com lápis, caderno, caneta e borracha em mãos para fazer anotações da nossa aula e também estejam com o módulo em mãos para poder acompanhar também a partir da página 174, certo? Então, a gente vai começar estudando o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que é um conteúdo que vocês já viram no sexto ano, onde vocês estudaram as medidas de comprimento, medida de tempo e medida de massa e superfície, tá bom? Então, são diversas as situações em que a gente trabalha com medições, não é? Tipo, muitas vezes é necessário medir o comprimento, uma superfície, muitas vezes é necessário a gente verificar a temperatura do corpo e também trabalhar com outras grandezas. Lembrando que grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, a gente tem algumas grandezas que são base do SI e temos a unidade base, tá bom? E o símbolo. A grandeza base de comprimento, né, tem uma unidade base, que é o metro, e o símbolo M. Temos massa, né, que a unidade base é o quilograma. Tempo, que a unidade base é o segundo. Corrente elétrica, que o conceito base é ampere. Temos temperatura termodinâmica, que a unidade base é o Kelvin. Temos a quantidade de substância, que a unidade base é o mol. E temos a intensidade luminosa, em que a unidade base é a candela, certo? Lembrando que antigamente não tínhamos esse sistema internacional de unidades que é usado pela maioria dos países, tá bom? Em que essas medidas elas são universais, tá bom? Antigamente se usava partes do corpo, tipo polegada, palmo, passo, né? Só que viram que esse sistema ele não é eficaz, porque as pessoas possuem tamanho do palmo da mão diferente. As pessoas possuem o tamanho dos pés diferente um do outro. Então, as medidas não tinham um valor preciso, né? Não tinham um valor exato. Então, daí foi-se necessário criar um sistema, né, em que ele fosse válido e que tivesse uma precisão melhor, não é? Então, a partir das unidades base do SI, também surgiram outras unidades, que são as unidades derivadas, certo? Vamos ver aqui. Uma das grandezas é a velocidade, em que a unidade é o metro por segundo, a aceleração, que é metro por segundo quadrado, o volume, que é o metro cúbico, a força, que é em Newton, e superfície, que é um metro quadrado. Esses são alguns exemplos de unidades derivadas, certo? Partindo para as medidas de energia, a gente tem o Joule, certo? Em que nessas unidades de medida de energia, a gente vai trabalhar com caloria, quilocaloria, e uma situação do nosso dia a dia em que a gente pode encontrar essas unidades é observando o rótulo de produtos de alimentos, tá bom? Geralmente, lá atrás dos rótulos, vem mostrando a quantidade de calorias, carboidratos, né, o valor energético daquele alimento e os valores nutricionais. Então, o Joule é a medida padrão de energia, certo? E que, considerando que uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias e uma caloria equivale a 4,18 joules, certo? Essa é a relação em que a gente deve ficar atento. 1.000 calorias equivale a uma quilocaloria
e 4,18 joules equivale a 1 caloria. Com base nisso, vocês poderão resolver a atividade do módulo das páginas 179 e 180, que é basicamente trabalhar com essa transformação entre as unidades de medida de energia e também com conceitos básicos do nosso dia a dia que se refere a este assunto. Partindo daí, a gente tem as medidas de temperatura, em que a gente usa instrumentos para verificar a temperatura do nosso corpo, como por exemplo o termômetro, né? A gente também tem os termômetros que verificam a temperatura do meio ambiente, né? Muitas vezes a gente está assistindo televisão e no jornal passa. No estado tal, a temperatura mínima é tantos graus Celsius e a temperatura máxima tanto. Né? Então a gente já viu aí uma escala que é usada, que é a escala Celsius, certo? Como eu falei, Celsius é uma escala e além do Celsius temos a escala Kelvin, que a gente representa por K, e temos a escala Fahrenheit, que a gente apresenta por F. A escala Kelvin ela é mais utilizada para se trabalhar com soluções químicas, né? Quando se está trabalhando com laboratórios. Então, ele é usado mais para fins científicos. Já a escala Celsius, ele é utilizado pela maioria dos países, inclusive no Brasil, e a gente usa para verificar a temperatura do corpo humano, temperatura do ambiente, certo? Já o Fahrenheit, ele é usado para países mais frios, tá bom? Inclusive, países da língua inglesa, como a Inglaterra e os Estados Unidos. E temos também algumas fórmulas que permitem que a gente calcule em graus Celsius uma temperatura que está em Fahrenheit ou que está em Kelvin, certo? Aqui estão elas. Se você tem uma temperatura em Kelvin e quer transformar em graus Celsius, é só você usar a primeira fórmula, que tem C é igual a K menos 273, onde você vai substituir K pelo valor que está sendo dado em Kelvin. Para você transformar graus Fahrenheit em graus Celsius, você vai usar a fórmula C vai ser igual a 5 vezes F menos 32 dividido por 9. Então, você vai trocar o F pelo valor que está em graus Fahrenheit, certo? Lembrando que algumas temperaturas estão abaixo de zero, que são representados por números negativos. Por exemplo, menos 3 graus é uma temperatura muito fria, certo? É uma temperatura que está abaixo de zero. Muitas vezes aqui na nossa cidade, né, em Cascavel, a gente se depara com a temperatura de 20 graus Celsius ou 22 graus Celsius e já sente bastante frio, né? Porque aqui a gente é acostumado com calor. Então, qualquer temperatura abaixo de 28 já se torna frio para nós, né? Então, vamos aqui a alguns exemplos de como se transformar para graus Celsius. Eu tenho 300 Kelvin e quero transformar em graus Celsius. Eu quero saber quantos graus Celsius equivale a 300 Kelvin. Então vamos lá. C vai ser igual a K menos 273. Eu sei que K é igual a 300, né? Então eu vou substituir na fórmula K por 300. C é igual a 300 menos 273. Agora é só subtrair. 300 menos 273 é igual a 27. Assim, 300 Kelvin é igual a 27 graus Celsius, certo? É assim que se faz a transformação. Agora vamos para um exemplo envolvendo o grau Fahrenheit. A gente tem 41 graus Fahrenheit e vamos transformar em graus Celsius. A gente vai olhar a fórmula, C vai ser igual a 5 vezes F menos 32 entre parênteses, dividido por 9. Então, a gente vai nessa fórmula substituir o F por 41. Então, C é igual a 5 vezes 41 menos 32 entre parênteses dividido por 9. Primeiro a gente resolve o parêntese, certo? 41 menos 32 é igual a 9. Então, C vai ser igual a 5 vezes 9, eu resolvi o parêntese, dividido por 9. Primeiro multiplica, né? 5 vezes 9, 45. C vai ser igual a 45 dividido por 9. 45 dividido por 9 é 9.
Então, ou melhor, é 5. C é igual a 5, ou seja, 41 graus Fahrenheit é igual a 5 graus Celsius. Tranquilo? Então, usando esse raciocínio, vocês irão resolver as questões das páginas 183, 184 e 185, e assim a gente finaliza todos os conteúdos do nosso módulo 4. Lembrando que semana que vem a gente vai ter revisão de Matemática 1 e de Matemática 2, e que também na outra semana a gente estará na semana de avaliações. Desejo bons estudos, meu muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, um ótimo final de semana e se cuidem, certo? A gente ainda está vivenciando a pandemia, então todo cuidado é pouco. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.